Estamos de volta! Brasani Live Show! Rede nacional, por todas as emissoras parceiras, tudo do Instituto Brasani. Eu tenho ao meu lado, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, grande empresário, palestrante, mentor, Pablo Marçal, meu querido amigo. Marçal, se estivesse sentado na cadeira, o que você faria? Qual cadeira? Vamos começar pela prefeitura, vai. Um degrau de cada vez. Até porque eu queria que você deixasse claro para todos, e eu já percebi isso nos nossos encontros anteriores, que você está entrando por idealismo. Isso muda totalmente a conotação de uma candidatura. Quando existe um ideal por detrás, existe um propósito nobre por detrás, os resultados, eles são concretos e palpáveis. Então, se a coragem que eu sinto perpetuar, você tem tudo para conquistar e colecionar cada vez mais vitórias. Acho que a primeira coisa, sentado numa cadeira de zelador de uma cidade, que o prefeito para mim é um zelador. Exato. Tem um tripé muito básico que a gente tem que resolver na cidade, que é a questão higiênica, né? A questão de cuidar da cidade. A cidade está terrível, terrivelmente suja, degradada, vários patrimônios públicos e vários patrimônios que foram tombados estão abandonados e invadidos, inclusive. Acho que a gente está sem uma... As pessoas estão acostumando a andar com seus sapatos italianos e quase chutando a cabeça das pessoas que estão deitadas nas calçadas. Tem 53 mil pessoas em situação de rua, que é um Morumbi com superlotação. Nós estamos acostumados com esse cheiro do esgoto do Tietê. Suportável. Mas tornou suportável para a maioria. Sim, porque se acostumaram com o mal. Sim. E o que tem mexido comigo é que esse rio ele representa, de fato, o caráter de quem conduz essa cidade. Então, a cor daquela água mostra o nível de caráter de quem está governando essa cidade. Eu fico muito indignado, porque as pessoas que estão em situação de rua, elas já não respondem por elas mesmas. Elas precisam de ajuda. E a gente acostumou. A gente não, eu estou putaço, desculpa falar essa palavra. Mas isso tem me deixado assim, eu quero primeiro, antes de falar de sentar na cadeira, era gerar uma revolta nos paulistanos. Nós somos 12 milhões de pessoas e todo mundo acostumou, como se não tivesse solução. Tem um grande amigo aqui que deixou o secretariado do governo do Tarcísio para vir coordenar meu plano de campanha, que é o Felipe Sabará. Sim, falamos. Ele veio, ele tem uma ONG chamada Arca, que só ele com a Arca e as pessoas associadas a ele já tiraram 3.500 pessoas da rua e colocaram essas pessoas em situação de emprego. Parabéns, Sabará! Parabéns, querido. Aí eu falei um número que chega quase em 10%, né? Mais 1.500 pessoas tiradas dá 10% de todo mundo que está em situação de rua. Eu percebo que o governo, ele não consegue fazer tudo, mas ele pode ajudar em tudo. Imagina 10 ou 20 ONGs como a do Sabará resolvendo esse problema. Imagina, de fato, pessoas com disposição para limpar esse rio. Nós estamos num projeto aí desde 1990 e não limpa esse rio. O Rio Tietê, por exemplo, tem 1.000 quilômetros, quando passa dentro de São Paulo, vira um esgoto. Ou seja, não tem disposição política para mudar. Por quê? Porque as pessoas aceitam. E se as pessoas aceitam, é suportável. O que acontece? A pessoa entra, vê que todo mundo suporta e fala simplesmente, não vou mexer com isso, vou gastar bilhões com isso, vou gastar bilhões com alguma coisa eleitoreira. Então, assim, eu de verdade, sentado ali naquela cadeira, eu vou provocar o maior mutirão que essa cidade já viu. Talvez o maior do país, porque a cidade é a maior, a mais poderosa economicamente do hemisfério sul. Importante. Não é da América Latina, é do hemisfério sul. Você pega o globo terrestre, faz um risco no meio, na parte de baixo não tem nenhuma cidade mais poderosa que São Paulo. Então, assim, se não tiver uma pessoa à altura, a cidade não vai decolar. Fica imaginando as pessoas do passado que subiram essa cidade, que fizeram isso aqui explodir. Imagina se elas pudessem agora fazer uma crítica para nós e falar, como vocês deixaram as pessoas tão fracas liderar essa cidade? A avenida que teve o primeiro asfalto na América Latina foi a Avenida Paulista. Aqui tem os melhores povos da terra. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é histórico. Essa cidade ela foi fundada em 25 de janeiro de 1554, em uma oração ali com 13 jesuítas, instituíram o dia 1 da cidade.
eles fizeram a oração e falaram: nós vamos batizar essa cidade com o nome de alguém extraordinário. Historicamente, o nome extraordinário é Paulo. São Paulo, né, que no hebraico significa separado. São é separado e Paulo é pequeno. Inclusive, meu nome é Paulo também, né? Só que em espanhol. Pablo é espanhol, derivado de Pablo. Eu gosto muito de etimologia. Só que o que antecede o São Paulo é o apóstolo. Apóstolo significa enviado. E quem somos nós, o povo paulistano, hoje? Maior colônia italiana do mundo fora da Itália, maior cidade nordestina, não tem nenhuma cidade no Nordeste que ganha de São Paulo. Aqui tem os alemães que ensinaram a gente a fazer máquina, aqui tem os israelenses que nos ensinaram... Uma das maiores comunidades judaicas se encontra em São Paulo. Não só isso, mas nos ensinaram a inovação. Aqui estão os árabes que nos ensinaram o grande comércio. Multicultural. Ou seja, essa cidade foi escolhida pelos enviados. Os italianos, por exemplo, que são um povo reconhecidamente um povo de excelência, constroem as melhores roupas e a gente valida comprando as melhores roupas, constrói os melhores carros. Eu tenho carro italiano lá na minha garagem, tenho uma Ferrari. Eles têm um padrão de excelência, por isso que essa cidade está de jeito. A pujança e a força do povo nordestino, senão isso aqui não estava em pé. A excelência dos italianos, a inovação dos israelenses, o comércio pesadíssimo e poderoso dos árabes, a tecnologia japonesa, a inteligência artificial da China, ou seja, quem é São Paulo? Os enviados das outras culturas que vieram construir a maior cidade do hemisfério sul. O que está acontecendo? Parece que a gente virou um povo pequeno. E a nossa discussão é de esquerda e de direita. Isso não é a discussão, não é a pauta. Quem está com fome na rua não quer saber quem está dando a comida, se é a mão esquerda ou a direita. Eu queria fazer esse apelo para a sociedade paulistana. A nossa briga não é religiosa, a nossa briga não é ideológica politicamente, a nossa briga é contra a fome e a miséria. Nossa briga é contra esses corruptos. Eu tenho construído uma cidade com alguns empresários, uma ONG lá em Angola, na África, desde 2019, onde eu tive eu fiquei amalgamado ao espírito público de realmente ajudar. E eu percebo o seguinte, eu estou ajudando do outro lado do continente e aqui em São Paulo tem gente sem água tratada, sem esgoto, morando em casa de lata. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter gente que gosta de gente e gosta de uma cidade organizada. Nós vivemos debaixo de um pacto. Nós somos sócios de uma mesma cidade. E o que está acontecendo? Pessoas não estão respeitando a sua parte na sociedade. A gente usa o nome e esquece o que está por trás. Nós somos sócios de uma mesma cidade. Perfeito. Ou seja, se você decidiu ser sócio dessa cidade, você tem que fazer tudo o que você puder para que essa cidade dê certo. E eu vejo as pessoas fazendo tudo para dar errado.